Saudações cordiais, caríssimos alunos. Eu sou o professor Luciano Gomes e agora irei ministrar para vocês mais uma videoaula sobre o sistema digestório, parte 2. Vamos aos estudos, porque estudar é a única coisa do que nossa mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Quanto ao nível de ensino da aula, é ensino fundamental 1 e 2, ano escolar, 5º e 8º ano, componente curricular, ciências, tema, sistema digestório. Duração da videoaula, são 2 aulas com duração de aproximadamente 15 minutos cada. Modalidade de ensino, ensino à distância ou EAD. Por que estudar o sistema digestório? Existem diversas razões que justificam, pessoal, o estudo deste conteúdo. Dentre elas, podemos destacar que é entender o nosso corpo, assim como compreender os aspectos principais deste importante sistema. Quanto aos objetivos do aprendizado, espera-se que o aluno, após assistir a esta videoaula, que o mesmo seja capaz de conhecer os órgãos que compõem o sistema digestório, assim como citar o caminho percorrido pelo alimento dentro desse sistema, bem como algumas peculiaridades. Pois bem, pessoal, quanto aos alimentos, é importante destacar que eles fornecem ao nosso corpo tanto energia quanto nutrientes, que juntos são de extrema importância para a manutenção da nossa vida. Nesse slide eu trago para vocês o sistema digestório. Lembrando que o sistema digestório ele é um tubo longo e com partes especializadas. O sistema digestório é dividido em glândulas anexas, que são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas, e o tubo digestório, que está composto pela boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Vamos prestar atenção na aula e acompanhar a função de cada um desses componentes. Pois bem, pessoal, vamos começar a nossa explicação a partir da boca. Professor, quais são as partes e qual é a função de cada uma dessas partes que constituem a boca? Eu explico para vocês, é só prestar atenção. As partes são os lábios, os dentes, a língua e a saliva. Quanto aos lábios, os mesmos têm a função de apreender o alimento. Nós pegamos o alimento tocando inicialmente com os lábios. Professor, quanto aos dentes, quais são as funções dos dentes? Os dentes, pessoal, têm a função de cortar o alimento, de perfurar o alimento, de triturar e mastigar o alimento. Professor, quanto à saliva, a saliva, pessoal, tem a função de amolecer, de umedecer o alimento, facilitando posteriormente aí a sua deglutição, facilita a gente engolir o alimento. Professor, e a língua? A língua, ela tem a função de fazer com que a gente sinta o sabor do alimento e auxilia empurrando esse alimento para a próxima cavidade do sistema digestório, que nós vamos ver mais adiante, que é a faringe. É importante destacar, pessoal, que devemos manter a higiene da nossa boca. Caso contrário, poderá apresentar problema de halitose. Professor, que palavra é essa? Halitose. Halitose também é conhecida como o mau hálito ou o famoso bafo. É isso mesmo. Professor, e o que causa esse bafo? Causa esse bafo a presença de placas bacterianas, porque se a pessoa não manter uma higiene adequada através da escovação, bactérias vão decompor os alimentos, causando aí uma fermentação e a formação dessas placas bacterianas, que elas liberam este odor desagradável.
Quanto à faringe, pessoal, ela é um canal muscular membranoso na forma de funil com 12 a 15 centímetros de comprimento, ou seja, a faringe é um tubo que conduz os alimentos até o esôfago. Já o esôfago, ele consiste em um tubo muscular que liga a faringe ao estômago. O esôfago apresenta aproximadamente 25 centímetros de comprimento. O esôfago, pessoal, ele transporta os alimentos até o estômago. Professor, como ocorre este transporte? Este transporte ele é permitido devido aos movimentos peristálticos do esôfago. Professor, que palavra é essa? Peristálticos. Presta bem atenção, movimentos peristálticos são contrações que o esôfago apresenta, nas quais empurram o alimento até chegar no estômago. Com relação ao estômago, este também é um importante órgão do sistema digestório que tem a função de armazenar e fazer a digestão dos alimentos. Quando o estômago está vazio, emite um som como se fosse um ronco, e esse ronco é devido aos movimentos das paredes do estômago quando uma toca na outra, então causa esse famoso ronco. Então é importante, pessoal, não deixarmos o nosso estômago ficar vazio, até porque o nosso estômago produz uma substância chamada ácido clorídrico, que tem a função de digerir aí os alimentos, e se o estômago está vazio, não tem alimento, eles vão causar danos às células do nosso estômago, causando aí problemas como, por exemplo, a gastrite. Outra curiosidade importante destacar que, quando estão presentes no estômago determinadas toxinas, nós temos como um mecanismo de defesa o vômito. Como assim, professor? Quando em nosso estômago é detectada a presença de toxinas, substâncias que prejudicam o nosso organismo, nós entramos no processo de vômito. O vômito nada mais é do que a expulsão ativa do conteúdo gástrico quando o estômago se livra de toxinas. O movimento de vômito, ele é considerado também como se fosse um movimento antiperistáltico. Se o movimento peristáltico, pessoal, que nós vimos anteriormente, é um movimento que empurra o alimento do esôfago para o estômago, o vômito é um movimento antiperistáltico, ele faz o processo inverso, ele leva aquele conteúdo gástrico do estômago para o esôfago, faringe e boca. Quanto ao intestino delgado, este importante órgão do sistema digestório apresenta aproximadamente 5 metros de comprimento e é formado por 3 partes. E estas partes são o duodeno, o jejuno e o íleo. A função básica do intestino delgado é a absorção dos nutrientes. Outro importante órgão do sistema digestório é o intestino grosso, e este órgão também é formado por 3 partes, e estas partes são o seco, o colo, o reto. Professor, cita para mim, por gentileza, quais são as funções do intestino grosso? Eu cito, presta bem atenção. As funções básicas do intestino grosso são reabsorver água e sais minerais dos alimentos. Também é importante destacar que é neste órgão que a formação das fezes, a formação do bolo fecal. Eu aproveito um momento e trago para vocês algumas curiosidades relacionadas ao intestino grosso. A primeira é a constipação, a famosa prisão de ventre. Pessoas que têm problema de defecar, de evacuar. É isso aí, pessoal. E esse problema está relacionado ao tempo que o bolo fecal permanece no intestino grosso, porque quanto mais tempo este bolo fecal permanece no intestino grosso, mais perde água e as fezes vão ganhando uma consistência seca e dura. Já
O processo contrário, chamado de diarreia, é quando o alimento passa pouco tempo neste intestino grosso, não ocorrendo aí a absorção de água, e o alimento sai na forma líquida ou pastosa. Outra curiosidade é a flatulência. Professor, vai falar de flatulência na aula? Vou, porque está relacionada ao sistema digestório. E a flatulência, pessoal, nada mais é do que o acúmulo de gás nas alças do intestino. A flatulência também é conhecida como o famoso pum. Professor, e o que causa a flatulência em nós? É a ingestão de bebidas gaseificadas, ou seja, com gás, ou a ingestão de alimentos quentes ou bebidas quentes. Lembrando, pessoal, que existem outras diversas causas, mas essas são as principais. E isso causa a fermentação dos alimentos e a liberação desse gás com presença de enxofre, que causa esse cheiro bastante desagradável. Além disso, causa o meteorismo. Professor, o que é isso? É a distensão e causa dor abdominal. Quanto ao caminho percorrido pelo alimento dentro do sistema digestório, o caminho é o seguinte: boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Professor, existem algumas curiosidades a serem abordadas neste slide. Eu trago para vocês, preste bem atenção. Na boca, na faringe e no esôfago, o alimento recebe o nome de bolo alimentar. É isso mesmo, pessoal, porque já na boca o alimento se mistura com a saliva e com outros componentes químicos. Já no estômago, o bolo alimentar recebe o nome de quimo, porque esse bolo alimentar já começou aí ter a reação com ácido clorídrico. Já no intestino delgado, o bolo alimentar que passou a ser chamado de quimo no estômago, no intestino delgado recebe o nome de quilo. Já no intestino grosso, como nós vimos no slide anterior, no intestino grosso, ele recebe o nome de bolo fecal. É isto aí, pessoal. E para finalizar a parte teórica, eu vou falar agora dessas duas glândulas que vêm a ser o fígado e o pâncreas. O fígado, ele tem a função de metabolizar e armazenar os nutrientes. Já o pâncreas tem a função de produzir tanto enzimas quanto hormônios. Pois é, pessoal, chegou a hora de colocarmos em prática o que aprendemos na teoria. Vamos exercitar agora a nossa mente. Vamos ler o enunciado da questão 1, onde diz que o bolo alimentar, após a deglutição, segue pelo esôfago até atingir o estômago. Ele se move pelo esôfago através de movimentos involuntários denominados letra A. Movimentos ameboides, letra B. Movimentos peristálticos, letra C. Movimentos circulares, letra D. Movimentos da epiglote ou letra E. Movimentos de deglutição. Pois bem, pessoal, o enunciado fala sobre o movimento que o esôfago está relacionado, conduzindo o alimento até o estômago. E nós vimos na aula, na parte teórica, que este movimento que conduz o alimento ou bolo alimentar do esôfago até o estômago, este movimento chama-se movimentos peristálticos. É isto aí. A resposta correta é a letra B. Movimentos peristálticos, que são contrações que empurram, que conduz o alimento do esôfago até o estômago. Muito obrigado pela atenção e por hoje é só.